Olá pessoal, meu nome é Diogo Godoy. Dando sequência ao vídeo anterior então, nós estamos implementando aí uma conexão com o banco de dados através do JDBC. Se você não viu o vídeo anterior, por favor, volte no vídeo anterior. Esse aqui é o vídeo então da segunda parte, tá joia? Então vamos lá pessoal, nós implementamos aí no último vídeo o nosso chamado DAO, que é o objeto que vai fazer a conexão ao banco de dados pra gente, certo? Hoje então, o que nós temos que fazer? Nós vamos abrir o nosso controller aqui que está esperando o nosso DAO ficar pronto. Vamos lá então, pessoal. Eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou apagar todas essas chamadas aqui fakes que a gente fez criando os chamados fakes aqui, porque agora a gente vai poder trazer esses chamados do banco de dados. Apaguei as chamadas aqui e aí eu vou fazer o seguinte. Vou implementar o nosso método listChamados da seguinte forma, ó. Estou criando o objeto try aqui, ó, um tratamento de erro aqui com try. Vou falar para ele o seguinte, olha, vou utilizar o chamado DAO que a gente acabou de criar, então eu vou importar aqui no chamado controller. Percebam aqui que eu acabei de fazer o import, joia? E aí eu tenho o chamado DAO disponível. Lembrando que quando a gente dá um new chamado DAO, ele já instancia para a gente uma conexão com o banco de dados através do construtor, que a gente viu no vídeo anterior, tá joia? E aí eu vou falar o seguinte para ele, ó. Retorna a lista de chamados. Só isso, pessoal. Ficou muito simples. Ele está reclamando aqui, ó, porque eu não fiz os imports ainda nessa classe do SQL Exception, nem do o Class Not Found Exception que ele já corrigiu pra gente. Ó. O logger também, ó. Eu preciso fazer o import, então eu já vou to login, certo? E por último, teve uma modificação aqui que é a seguinte, ó. Vou fazer o import aqui de Web Application Exception. Ele faz parte então do Jersey, essa exception, certo? Então eu vou explicar para vocês como é que isso aqui vai funcionar. Vou tentar fazer a listagem aqui, ó. Se eu conseguir trazer essa lista com sucesso, eu já vou retornar essa lista para quem estiver chamando o listChamado, que no caso é o próprio Jersey. Legal? Então eu vou ter já os chamados disponíveis aí para uso. Se eu tiver um erro na hora de listar, eu vou guardar esse log no meu Tomcat, certo? Deixa eu fazer o import aqui do level. Ok? E aí eu estou guardando então o log aqui no nosso Tomcat e estou dando um throw para o Jersey de Web Application Exception com o código Internal Server Error. O que é o Internal Server Error aqui, ó? É o código 500 do HTTP, tá joia? Você tem vários status aqui disponíveis, ó. Se você quiser trabalhar com outros, por exemplo aqui, ó, bad request, se você quiser fazer controle de permissão, você tem forbidden aqui, e assim por diante. Eu estou usando aqui o Internal Server Error, que é para dizer o seguinte, olha, eu tive um erro interno no servidor e não pude atender a sua solicitação, ok? Então o nosso método listChamados, ele fica dessa maneira. Muito simples, utilizar o nosso chamado DAO aqui, ok? O nosso método getChamado, ele vai ficar muito parecido aí com o list. A diferença é que, de vez de retornar uma lista, ele vai retornar apenas um objeto. Então como é que a gente vai fazer? Ó? Vou apagar aqui, ó, a criação fake do chamado, ok? E o código vai ficar da seguinte forma, estou dando um try aqui também. Estou instanciando o chamado DAO aqui dentro desse método para quem estiver utilizando ele. E aqui, ó, eu vou selecionar o chamado através do ID que foi informado aqui pelo REST. E eu vou retornar esse chamado. Se eu tiver um erro na hora de fazer essa seleção, se eu não conseguir conexão com o banco de dados ou qualquer coisa do tipo, ou ainda se esse ID não existir de repente, né? O que vai acontecer? Ó, eu vou guardar essa informação no meu Tomcat, no log do Tomcat, e eu vou dar também uma Application Exception aqui com status 500, tá ok? Então o nosso método getChamado, ele fica dessa maneira no nosso controller então, tá joia? Vamos para o nosso método create, pessoal. O método create, ele vai ter o seguinte código, eu vou apagar o código fake aqui que a gente estava dando um response ok, que é o status 200, e eu também vou apagar aqui o sysout que a gente estava printando as informações do chamado. E aí o código vai ficar da seguinte forma, olha só. Estou dando um try, estou pegando o chamado que foi enviado aqui para o método create,
E eu estou setando o status dele para novo, estou forçando o status novo. Sempre que um chamado for criado, ele vai ser criado com status novo. Então eu tenho uma regra de negócio aqui, tá joia? Vamos lá. Instanciei a DAO chamado, peguei o objeto da DAO chamado aqui, utilizei o método inserir, passando o chamado que foi enviado para o método create com o novo status aqui que foi alterado, ok? Se tudo correr bem com esse insert, nós vamos retornar então o código de OK para o nosso usuário, certo? Da mesma forma que a gente estava fazendo anteriormente. Se nós tivermos um erro, eu vou logar esse erro no nosso Tomcat e eu vou dar um throw aqui de Web Application Exception também com o código 500. Então o browser do cliente vai receber o código 500. O Angular vai receber o código 500. Se o Angular receber o código 200, ele vai falar assim, ó, legal, conseguiu fazer. O back-end fez para mim. Senão ele vai receber um código 500 aqui e vai saber que deu um erro. Então essa é a forma que a gente faz a comunicação entre o back-end e o front-end, através desses códigos aqui do HTTP. Ó. 200 eu digo para o Angular que foi feito e o 500 eu digo que deu erro. Tá joia? Nosso método create fica dessa forma então. O nosso método update, então, ele vai ter o seguinte código, pessoal. Vamos lá. Vou apagar aqui também o código fake que nós tínhamos anteriormente e eu vou explicar para vocês como é que fica. Mesma coisa, ó, tem um try. A diferença é o seguinte, olha, quando eu crio o chamado, estou forçando o status para novo. Quando eu altero o chamado, ele não é mais novo. Significa que eu já li, por exemplo. Então, se eu estou alterando o chamado, sem concluir ele, eu vou passar o status dele para pendente. Ok? Então, toda vez que eu altero um chamado, o status dele volta para pendente aqui, independente do status que ele tinha anteriormente. Estou fazendo a chamada aqui do nosso chamado DAO, estou instanciando ele e estou chamando o método alterar do nosso chamado DAO, passando o chamado. Deu tudo certo? Eu vou retornar o código 200 para o nosso navegador. Então o AngularJS vai receber o código 200. Deu erro, mesma coisa. Logo no Tomcat e dispara um erro 500 para o navegador. Tá joia? Sem novidades até então, né, pessoal? Legal, vamos lá. Nosso método delete vai ficar da seguinte forma. Vou apagar aqui o código fake que nós tínhamos anteriormente, certo? Vou tentar então aqui fazer da seguinte forma, ó. Vou instanciar o chamado DAO. Percebam, pessoal, que em todos os métodos eu estou instanciando o chamado DAO. Eu poderia melhorar isso daqui, tá? Estou fazendo da forma mais simples possível para vocês entenderem. Quem não conhece muito de banco de dados aí, quem está começando no desenvolvimento web com Java, vai conseguir fazer dessa maneira. Mas para quem já tem um certo conhecimento, sabe que tudo isso que a gente está fazendo aqui pode ser melhorado. Legal? Vou chamar o método excluir, então, do nosso chamado DAO, passando o ID que eu quero excluir. Deu certo? Eu vou dar um retorno de código 200 para o navegador, vou avisar o Angular que o delete foi feito com sucesso. Se não, se eu tiver um erro na hora de fazer o delete, eu vou logar essa informação no Tomcat e eu vou dar um throw dessa informação com o código 500 também. Então eu já vou ter todas as opções aqui no nosso controller. Lembrando, pessoal, que no último vídeo faltou a gente fazer uma implementação que era o método concluir. Então vou fazer aqui já e aí a gente altera a tela já para fazer os testes na sequência, legal? Então eu vou criar um novo método aqui que nós não tínhamos anteriormente e a gente vai detalhar aqui como é que esse método vai funcionar. O novo método, ele vai trabalhar com o protocolo, com o método put do protocolo HTTP. Percebam que eu já tenho o put aqui toda vez que eu faço um update. O concluir, ele vai fazer um update do status para a gente. Então eu vou utilizar o put também. A diferença é o seguinte, olha, o que vai diferenciar o update do concluir vai ser o path. Quando eu não passar nenhuma informação além aqui no path, eu vou estar chamando o método update. Quando eu passar um ID, eu estou falando o seguinte, olha, eu quero apenas fazer a alteração de status do ID que eu estiver passando aqui para fechado. A gente vai concluir o chamado dessa maneira. Então, como é que a gente vai fazer? O método vai chamar concluir, vou receber o ID aqui pelo path, certo? Que é o que vai diferenciar aí do método do update. Vou instanciar aqui o chamado DAO, certo? Vou buscar no banco de dados o chamado que será excluído, que será fechado através do ID. Então, pelo ID que eu recebi, eu vou lá no banco de dados e pego ele.
guardo aqui no objeto C, que é do tipo chamado. Eu altero o objeto aqui para status fechado, legal? Chamo o método alterar do nosso chamado DAO e, se tudo correr bem, eu vou dar um código 200 para o nosso navegador. O Angular vai saber que o chamado foi concluído com sucesso. O status dele foi alterado para fechado com sucesso. Se eu tiver um problema, eu vou logar essa informação no Tomcat e eu vou dar um throw aqui do código 500 também. Então, nós criamos um método a mais hoje no nosso controller, que é o concluir. Ficou faltando nos vídeos anteriores. Legal? Vou salvar aqui. E agora a gente precisa apenas trabalhar, pessoal, com a tela e com o controller do Angular. Legal. Então, vamos dar sequência aqui, ó. Vou abrir a tela, então, para a gente poder fazer as alterações necessárias. Nossa tela é a index.html, tá aqui. Eu vou adicionar uma informação aqui que nós não tínhamos até então na nossa tabela. Então, o campo ID e assunto. Eu vou adicionar uma informação aqui, ó, que vai ser o status do chamado, que até então nós não estávamos exibindo na tela. Então, a gente vai passar a exibir o status aqui com essas duas linhas, certo? Na tela, a gente precisa fazer apenas mais uma alteração. O botão concluir, ele só vai aparecer para a gente na tela se o chamado não estiver como fechado. Se o chamado já estiver como fechado, não tem por que eu exibir o botão concluir para o usuário, certo? Então a gente vai utilizar uma outra diretivazinha aqui do Angular, que é a seguinte, ó. Vou quebrar a linha aqui para facilitar. Além do data-ng-click, eu vou ter também uma propriedade que vai ser o data-ng-show. O data-ng-show ele vai exibir ou não esse botão para a gente na tela. E aí ele vai ficar da seguinte forma, olha. Exibe para mim esse botão se o status do chamado for diferente de fechado. Então, se o chamado for novo ou pendente, nós teremos o botão na tela. Senão, o botão ficará oculto. Legal? Então, eu estou falando para ele, ó, se o status do chamado for diferente de fechado, exibe o botão para mim. Estou fazendo isso aqui com o Angular. Se você der uma olhada nos vídeos do Rodrigo Branas, você deve ter aprendido já a utilizar o data-ng-show, certo? Então, vamos lá. Fizemos essas alterações na tela e agora só falta nós mudarmos aí, então, o nosso controller do Angular, tá? Que nós tínhamos aqui uma chamada para o método todo e agora nós vamos ter no nosso help.js uma alteração aqui no método concluir. Nós estamos dando apenas um alert aqui de to-do, certo? Agora nós vamos implementar aí o método concluir da seguinte maneira. Vou apagar ele aqui. Vou receber o chamado aqui, ó, coisa que eu não estava fazendo. Legal? Vou atribuir aqui o self chamado para o chamado que foi passado. E vou fazer o seguinte, olha. Vou chamar o nosso backend com o método put na URL chamados id, lembrando que isso aqui é o que vai diferenciar lá no nosso controller se nós estamos chamando o método concluir, por causa do path, do método update, que não tem o id no path. Então, se eu passar o id aqui, nós estamos chamando o método concluir. Deu sucesso? Atualiza a tabela para a gente. Ocorreu erro, vai exibir para a gente a mensagem de erro. Só isso, pessoal. Então, está concluído todo o nosso passo aí para a gente conseguir gravar as informações e ler as informações do banco de dados. Vamos rodar agora para testar? Vamos lá, pessoal. Vou fechar aqui, ó. Vou rodar a nossa aplicação no meu Tomcat. Lembrando aqui que nós já estamos com o banco de dados no ar. No vídeo anterior a gente subiu o banco de dados. Estou com ele aqui. Já tenho tabela criada, tá joia? Então, vamos lá, ó. Vou dar um clean build aqui para ele verificar se há algum erro no projeto. Não há nenhum erro no projeto. E eu vou startar o nosso Tomcat aqui com o debug para a gente conseguir utilizar a aplicação. Está subindo o Tomcat. Está aí a nossa aplicação, certo? Não tenho nenhum chamado no banco de dados ainda, por isso que a minha lista está vazia. Vamos criar para ver, pessoal? Novo chamado aqui, ó, assunto.
chamado 1. Mensagem do chamado 1. Eu vou dar um salvar. Percebam que o ID eu não consigo alterar, legal? A gente viu isso aí na aula anterior. Salvei. Olha aqui o nosso chamado. Essa informação ela já veio do banco de dados. Se a gente abrir o banco de dados aqui, ó, nós vamos conseguir ver essa informação. Olha lá, ele já criou para a gente essa informação, legal? Então, vamos criar mais um chamado aqui, ó. Vou criar o chamado 2. Mensagem do chamado 2. Vou salvar. E eu vou criar também o chamado 3 aqui, ó. Legal? Salvei. Só para conferir no nosso banco de dados, os 3 chamados foram criados aqui com sucesso. Vou tentar alterar o segundo chamado aqui para a gente ver se vai funcionar. Alterar, ele trouxe para mim o ID. Vou colocar aqui, ó, chamado 2, alteração 1, por exemplo. Certo? Vou copiar o texto aqui para facilitar. Mensagem do chamado 2 com alteração 1. Salvar. Olha aqui, ó. Ele alterou para a gente o assunto, colocou a alteração 1 aqui. Alterou status para pendente, que é o que a gente pediu para ele fazer lá no controller, certo? E, por fim, ele também alterou a mensagem. Eu vou fazer uma segunda alteração nesse mesmo chamado, passando aqui, ó, alteração 2, salvar, tá lá. Vou fazer a alteração 1 agora no chamado 3, ó. Alteração 1, salvei, tá lá. Só para confirmar, no nosso banco de dados aqui, os nossos chamados estão sendo alterados conforme a nossa tela. Então tá perfeito, né? Vou fazer o seguinte, ó, vou testar o método concluir agora com o chamado 2. Então o chamado 2 aqui foi atendido, está concluído. Vou finalizar ele, ó. Olha só. Ele alterou o status para fechado, mandou lá para o banco de dados, a tela já identificou que esse chamado está fechado e eu não tenho mais a opção de concluí-lo, porque ele já foi concluído. No nosso banco de dados, o chamado está fechado. Ok? Para finalizar aqui o teste, então, eu vou concluir o chamado número 3 também. Tá lá, sumiu o botão. Você pode brincar aqui com os outros botões também, tá, pessoal? Eu fiz apenas com o botão concluir, para não ficar muito extenso o vídeo, mas você pode trabalhar em cima de todos os botões aqui, inclusive ter opções novas aí de acordo com a necessidade de criatividade de vocês, tá joia? E eu vou tentar fazer o seguinte, olha, o chamado 1 ele foi aberto por engano, vou tentar excluir ele. Chamado 1 foi excluído, olha só que legal, não está mais no nosso banco de dados. Então, todos os nossos métodos funcionaram. Para finalizar, eu vou abrir um novo chamado aqui, ó, após a exclusão. Percebam que o número 4 aqui eu estou colocando fixo, certo? O ID que ele vai gerar não tem a ver com esse número aqui. Então eu vou colocar aqui, ó, chamado 1000, por exemplo, para a gente ter um exemplo maior, né? Mensagem do chamado 1000. Esse chamado 1000 não necessariamente vai ter o ID 1000. É apenas uma mensagem que eu estou colocando aqui, um assunto que eu estou colocando no chamado, legal? Salvei, ele criou aqui ó, o ID 4 com o chamado, com as informações que nós pedimos. Bom, pessoal, a gente encerra então a utilização do banco de dados aí no formato JDBC aqui. Então nós já estamos conseguindo utilizar o nosso Tomcat aí acessando o banco de dados. Então nós temos praticamente já um full stack. Toda a aplicação está concluída utilizando o JDBC. Nos próximos vídeos a gente vai entrar então na parte de JPA, falar um pouco sobre Hibernate, talvez a gente fale ainda um pouco sobre segurança aqui no canal também. Até agora a gente não validou o usuário, não fez login, etc. Mas nós concluímos aí hoje a parte de acesso a banco de dados. Legal? Para finalizar esse vídeo então, pessoal, eu vou fazer só mais uma coisa aqui, ó. Eu vou comitar essas informações lá no nosso GitHub com a versão no nosso POM aqui, ó, 1.5. Então, nesse ponto do vídeo aqui, nós estaremos na versão 1.5 do nosso código. Tá joia, pessoal? Ficam aqui as nossas informações de contato, tá aí o nosso Twitter. Peço que você clique no gostei se você gostou desse vídeo, que você compartilhe com os seus amigos aí, se inscreva no nosso canal se você ainda não estiver inscrito, e até o próximo vídeo, pessoal. Obrigado!